Bom, então, nessa aula síncrona, né, eu cheguei até esse ponto aqui, né? Como é que a gente calcula o calor específico molar a volume constante, que é esse processo. Então, eu coloco o calor aqui no meu sistema, e esse sistema ele vai aquecer naturalmente, então veja que ele é totalmente vedado, aqui não vai perder calor para o ambiente. Então, o processo é nesse sentido. Eu estou inicialmente numa isoterma, numa temperatura que chama de temperatura fria, e vai para uma temperatura um pouco mais quente, né? Naturalmente. Eu coloquei calor, significa então que ele aumentou a temperatura. Então a pergunta é como é que a gente calcula esse calor, né? Esse calor vai ser número de mols, calor específico, volume constante, vezes variação de temperatura. E a gente chegou exatamente nessas relações aqui, que vão ser relações únicas, né, para gases monatômicos, né? Então vai ser constante. Eu tenho calor específico a volume constante, vai ser sempre 12,5 joules por mol vezes Kelvin. Para gás, lembrando, para gás monatômico. Monotônico. Então, eu cheguei exatamente nesse ponto da aula, né? Que é um processo a volume constante. E eu cheguei, só aproveitando, duas conclusões importantes, vale a pena ressaltar, né? Que eu tenho, então, essa relação vai ser independente do tipo de molécula que eu tenho. Se eu tenho moléculas diatômicas, poliatômicas, triatômicas, a questão é que para cada caso vai ter um calor específico diferente. Mas essa relação é válida, tá? É o que mostra aqui essa figura, essa imagem aqui, ó. Veja que para monatômico eu tenho 3 meios de R, para diatômico eu tenho 5 meios de R, para poliatômico eu tenho 3R, ou seja, calor específico a volume constante. Mas essa relação é absolutamente idêntica, né, para todos os casos. E a segunda conclusão é quando eu tenho esse processo, a gente calculou para volume constante, mas a princípio não, ele vale para qualquer tipo de processo. Tá? Então a variação da energia interna sempre vai ser N CV ΔT, independente do processo. Ou seja, nessa figura é bem claro ver, se eu tenho um processo a volume constante, ou seja, se eu saio dessa isoterma e vou para uma outra isoterma, a variação de temperatura vai ser a mesma se eu tiver um processo a pressão constante. Tá? Eu saio dessa isoterma, vou para a mesma isoterma, a variação de energia interna vai ser a mesma, certo? Porque ela só depende da variação de temperatura. A mesma coisa aqui vai ser aqui um processo adiabático, que a gente vai discutir na próxima aula também. Se eu saio desse ponto inicial para esse ponto final, veja que eu saio de uma isoterma e caio numa outra isoterma. Qual que é a variação de energia interna? É exatamente a mesma. Variação de energia interna, NCV ΔT. Tá? Então isso é importante perceber bem, né? Então vamos para o ponto efetivamente que no finalzinho da aula que eu acabei pulando, então por isso que eu estou fazendo essa videoaula, né? Então vamos pensar o seguinte, eu tenho um êmbolo agora móvel, tá, um êmbolo móvel, eu tenho uma série de pesos aqui, esses pesos vão ser mantidos nessa posição, e o que eu vou fazer? Eu vou colocar calor, tá? Vou colocar calor. O que vai acontecer nesse caso? Esse calor ele vai ser transferido para o gás, tá? Eu quero entender exatamente o que vai acontecer, e vai fazer também com que esse êmbolo ele suba, tá? Por quê? Porque eu tenho um aumento do volume, né? Tá? Então vai subir o êmbolo, então vai aumentar o volume, então vou ter uma variação de volume aqui, né? Tem uma variação de volume e eu tenho uma pressão constante aqui. Então, o calor colocado aqui nesse sistema vai fazer com que aumente o volume. Mas esse processo, eu estou querendo que seja um processo a pressão constante, ou seja, eu tenho o mesmo número de pezinhos aqui. Tá? Então vamos lá, como é que a gente calcula isso efetivamente? Então eu tenho o calor igual a N, e agora eu vou chamar de CP, calor específico a pressão constante. Tá? Então eu tenho um processo a pressão constante. Pressão igual a constante. Então, calor recebido ou cedido vai ser NCP vezes variação de temperatura. Tá? Então, vamos trabalhar um pouquinho com as equações. O que eu tenho? Primeira lei da termodinâmica. Variação da energia interna igual ao calor menos o trabalho. Tá? Eu vou colocar nessa situação onde eu coloco o calor, esse calor vai ser maior do que zero. Por quê? Porque houve um aumento do volume, ou seja, o meu gás ele precisou realizar trabalho contra o êmbolo, ou seja, ele gastou energia. Tá? Então, se você fizer a conta aqui, ó, isso aqui vai ser o trabalho, vai ser igual a P delta V. Volume final maior que o inicial vai ser maior do que zero. Tá? Então, vou utilizar essa relação aqui. Então, eu tenho que variação da energia interna igual ao calor menos
P ΔV. Tá? E o calor, ó, eu já estou colocando o calor vai ser NCP ΔT. Tá? Então vou colocar aqui, ó, variação da energia interna igual a NCP ΔT menos PDV, ΔV. E como a gente viu agora há pouco, a variação da energia interna ela vai ser independente do processo. Tá? Então vai ser NCV ΔT. Tá? Que é aquela conclusão 2 que eu coloquei. Então, independente do processo, a variação da energia interna sempre será NCV ΔT. Isso aqui vai ser NCP ΔT. Eu vou fazer algo, já vou colocar direto aqui, vou fazer o seguinte, ó. Eu vou usar a relação aqui dos gases ideais, ó. PV igual a nRT. Como eu tenho pressão constante e eu tenho um aumento do volume, eu posso representar como P ΔV igual a NR ΔT. Tá? Tem uma situação, eu tenho pressão constante, número de partículas a mesma, então pressão vezes uma variação de volume significa que eu tenho uma variação de temperatura. E eu vou substituir então aqui E menos PDV, eu já vou colocar aqui, ó, NR ΔT. Então coloco aqui menos NR ΔT. Então já vou cortar algumas coisas aqui, né? Vou cortar o ΔT, o ΔT está em todos os lados aqui, ó. Em todos os termos, ó, ΔT, ΔT, ΔT. E o número de mols, ó, N, N, N. Então veja que eu simplifico bem a minha relação aqui. Então eu tenho CV igual a CP mais R. Certo? Encontrei uma relação extremamente importante quando eu tenho um processo a pressão constante. Tá? Então eu consigo relacionar o calor específico a volume constante com o calor específico a pressão constante. Calor específico e volume constante a gente já calculou para um gás monatômico, né? Então para o gás monatômico, eu tenho que CV igual a 3,5 GR. Ou seja, 3,5 GR igual a CP menos R. Eu vou colocar tudo aqui de uma vez, né? CP igual a 3,5 GR mais R, que isso vai me dar exatamente 5,5 GR. Então, deixa eu colocar aqui em cima para destacar. Eu também consigo achar uma relação do calor específico à pressão constante para um gás monatômico, 5,5 GR. Certo? Então, para qualquer gás ideal monatômico, o calor específico, se tiver um processo à pressão constante, eu tenho exatamente 5,5 GR. Então, vou mostrar aqui, as notas de aula, exatamente o que eu fiz está aqui. Então, vamos colocar essas ideias aqui. A pressão constante, calor é NCP ΔT, e o CP é 5,5 GR. Se você fizer a conta, eu coloco o R, é 8,31, vai me dar 20,8 joules por mol por Kelvin. E aqui, como a gente já tinha calculado, calor específico numa situação a volume constante, eu tenho 3,5 GR, que é 12,5 joules por mol. Agora, uma pergunta é o seguinte: por que o CP é maior que o CV? Então, qual que é o motivo? O motivo é que, ao colocar calor num processo a pressão constante, parte desse calor ele aumenta a energia interna. Tá? Como é que eu sei que aumenta a energia interna? Porque aumentou a temperatura. Tá? Lembrem que energia interna vai ser igual a NCV vezes T. Tá? Então, parte desse calor vai aumentar a temperatura, e parte desse calor vai fazer com que empurre esse êmbolo para cima. Tá? Então, o calor ele é distribuído entre aumentar a temperatura e realizar um trabalho, ou seja, para aumentar 1 grau, então coloca aqui essa relação, para aumentar 1 grau Celsius, 1 mol, eu preciso de mais calor, eu preciso de 20,8 joules. Já nesse caso,
para aumentar a temperatura 1 mol 1 grau Celsius, 1 grau Celsius, eu preciso de menos calor. Por quê? Porque todo o calor faz com que aumente a energia interna. Aumenta a energia interna. Tá? Então não tem a distribuição. O calor é simplesmente entra o calor, aumenta a energia interna. Aqui nesse caso entrou calor, parte aumentou a energia interna, ou seja, aumentou a temperatura, e parte realizou o trabalho. Ou seja, eu preciso de mais calor num processo a pressão constante para ter o mesmo aumento proporcional de temperatura. Tá? Então essa é a lógica absolutamente fundamental para entender esse processo. Aqui a sua animação do calorzinho e tal. E aqui tem um resumo do Hardy, como é que é a ideia aqui, né? Então é o seguinte, ó, isso aqui vai ser exatamente o calor, ou aqui no caso ele coloca a variação de energia interna, 3 meios de NR delta T. Então num processo a volume constante, né, eu tenho simplesmente o aumento da energia interna, ou seja, eu só aumento os graus de liberdade de translação, ou seja, o movimento faz com que a partícula se mova, né? As partículas se movam com maior velocidade. Tá? Agora, num caso, quando você tem um trabalho sendo realizado, você precisa colocar 5 meios, né? Aqui no caso é calor, tá? Não é, aqui está representado como calor. Que calor. Eu tenho que colocar 5 meios de NR delta T, e parte dele então vai fazer com que aumente, empurre o êmbolo, e parte vai fazer com que aumente as velocidades de translação. Ou seja, por isso que tem parte é trabalho e parte aumenta a velocidade de translação. Tá? Isso aqui já está mostrando para gases diatômicos, que é o seguinte, para gases diatômicos, se você tiver um processo a volume constante, só que nesse caso o calor vai ser também 5 meios de nRT, ΔT, só que vai aumentar então a energia cinética de translação e de rotação. Lembra, o gás diatômico você tem a situação aqui. Então ele pode girar também. Então ele vai ter que a gente vai discutir os chamados graus de liberdade e rotação. Tá? Então ele vai aumentar não só a translação, como vai fazer com que as moléculas se movimentem mais rápido, com maior velocidade, mas também vai girar. Então, elas vão começar a girar e vão girar com maior velocidade porque você colocou calor. Então, o processo a volume constante, eu tenho um calor 5 meios de NR delta T. E se tem um processo a pressão constante por uma molécula de atômica, agora o calor necessário vai ser exatamente 7 meios de NR delta T. Tá? Então, parte do calor inserido vai empurrar o êmbolo, vai realizar um trabalho, e parte vai fazer com que aumente a energia interna, translação e rotação. Tá? Então isso é um resumo do que a gente também está vendo agora e vai ver com mais detalhe mais para frente, principalmente em relação às moléculas de atômicos. E aqui depois a gente vai fazer esse teste aqui, beleza?